já está ficando claro, através de várias pesquisas, que o padrão alimentar das pessoas influencia no risco de desenvolver formas graves de Covid ou o risco de morte por Covid. E basicamente a principal descoberta que foi feita envolvendo hábito alimentar e risco de formas graves de morte por Covid é que a alimentação predominantemente vegetal, uma alimentação baseada em plantas, ou vegetariana ou vegana, está associada com um risco 70% menor de desenvolver formas moderadas a graves de Covid. E isso é uma coisa muito impressionante porque a redução de risco de formas graves, moderadas e graves, é uma redução de 70%, é similar àquilo que se consegue com a vacinação. Então, e isso muito provavelmente é o que explica o fato de que na África subsaariana, apesar das más condições de saneamento de habitação, com aglomeração das pessoas, não houve uma catástrofe na pandemia do novo coronavírus. Assim também como não aconteceu na Índia. E a Índia, que também é um país super populoso, assim como a China, mas que tem condições de moradia e habitação bem mais precárias, também não houve uma catástrofe na pandemia. E isso muito provavelmente também está relacionado com o fato de que o padrão alimentar da Índia difere basicamente do padrão ocidental por uma proporção muito menor de alimentos de origem animal. Embora seja um erro imaginar que toda a população indiana é vegetariana ou vegana, porque a vaca é sagrada e por causa disso os indianos não comem carne. Isso não é verdade. Existem algumas regiões da Índia onde existe um percentual maior de pessoas vegetarianas ou veganas, mas a Índia como um todo não tem uma população vegetariana ou vegana. Mas o consumo médio por habitante de alimentos de origem animal é muito inferior àquilo que se observa nos países desenvolvidos do Ocidente. E então, agora está ficando claro que muito provavelmente essa diferença de hábito alimentar está relacionada sim com uma diminuição do risco de desenvolver formas graves e de morrer quando se tem Covid. Uma outra área do mundo que também tem uma incidência de mortalidade muito baixa por Covid é a região de Okinawa, umas ilhas mais ao sul do Japão. O Japão é o país do mundo que tem a maior expectativa de vida, é onde se vive mais, é o país que tem a maior proporção de pessoas com idade avançada e muito avançada, inclusive país do mundo com maior número e percentual de pessoas vivendo com idade acima de 100 anos. E em Okinawa, os habitantes nativos de Okinawa têm ainda uma expectativa de vida maior do que no resto do Japão. E, curiosamente, eles têm um hábito alimentar um pouco diferente. E essa diferença é basicamente a seguinte: a quantidade de alimentos de origem animal na alimentação tradicional de Okinawa é muito menor do que no próprio Japão. Embora os japoneses comam muito pouca carne vermelha e mesmo carne de aves não comem com muita frequência, eles ingerem mais peixes e outros animais marinhos, mas na ilha de Okinawa o consumo de animais, mesmo marinhos, é muito menor do que no resto do Japão. E a expectativa de vida deles é muito maior e a mortalidade por Covid também é muito menor, menor inclusive do que no resto do Japão. Então, essas e várias outras análises que foram feitas ao longo desses 2 anos de pandemia acabaram elucidando os mecanismos através dos quais essas diferenças do padrão alimentar interferem no risco de morte quando a pessoa desenvolve Covid. Então, o principal mecanismo que está por trás disso é que nas pessoas que ingerem uma alimentação regular
com produtos de origem animal, elas ingerem mais colesterol e mais gordura saturada do que as pessoas que têm uma alimentação vegetariana ou vegana saudável. Digo uma alimentação vegetariana ou vegana saudável, porque também existe fast food que é vegano. Então, existem os hambúrgueres que são frituras e que são feitos com substitutos da carne. A própria batata frita, por exemplo, é um tipo de alimento que pode-se dizer vegano, né? Porque a batata é um tubérculo, é uma planta. E o óleo que é usado para fritar a batata, de modo geral, é um óleo vegetal. Então não existe nada de animal numa batata frita. E, no entanto, também não tem nada de saudável. Então, nem tudo que é vegetariano ou vegano vai ser saudável. Mas quando a gente está falando de hábito alimentar vegetariano ou vegano saudável, a gente está excluindo essas frituras, esses substitutos de fast food que contém alimento de origem animal e que então não seriam usados, não podem ser encarados como alimentos saudáveis, mesmo que veganos. Então, como que os alimentos de origem animal acabam aumentando o risco de formas graves e de morte por Covid? O colesterol e a gordura saturada, que tem em grande quantidade nos alimentos de origem animal, estimulam a resposta inflamatória no nosso organismo. Como o coronavírus também desencadeia uma resposta inflamatória, quando já encontra um tecido inflamado em função do tipo de alimento que a pessoa ingere regularmente, essa inflamação acaba sendo então muito mais exacerbada, causando muito mais danos, e isso pode comprometer de uma maneira muito intensa a função pulmonar, porque o tecido pulmonar sofre uma lesão muito séria, muito profunda, que acaba então comprometendo a troca gasosa, a pessoa entra numa insuficiência respiratória e a partir daí diversos outros órgãos vão sendo comprometidos, até porque essas substâncias inflamatórias produzidas pelos alimentos de origem animal são substâncias inflamatórias que circulam por todo o corpo e isso então vai já deixar todo o organismo mais predisposto ao ataque de coronavírus e uma inflamação exacerbada em outros órgãos que não apenas o pulmão. Isso daí também tem uma outra implicação, que é o possível tratamento que se poderia fazer para a infecção por Covid. A gente sabe que a indústria farmacêutica tem tentado desenvolver vários medicamentos que, de modo geral, não são eficazes para todas as fases da doença, nem para todas as formas, e ainda existe, então, muita carência nesse sentido, do desenvolvimento de novos tratamentos. A gente já sabe que alguns medicamentos não têm eficácia, embora algumas evidências muito indiretas pudessem sugerir que hidroxicloroquina, cloroquina ou ivermectina, ou mesmo nitazoxanida, pudessem ter algum tipo de benefício, mas esses indícios não eram indícios de estudos clínicos feitos com pessoas, eram estudos in vitro, ou seja, feitos com células em laboratório e muitas vezes usando concentrações dessas substâncias, desses medicamentos, que são muito superiores àquilo que a gente consegue obter tomando medicamento por via oral. Então era muito provável que realmente esses medicamentos não fossem capazes de combater a infecção pelo novo coronavírus nas doses usuais que a gente consegue usar. E doses muito maiores do que as doses usuais têm grande chance de provocar muito mais efeitos tóxicos, efeitos colaterais, e então não seriam viáveis para o tratamento, ainda mais em pessoas com formas graves que já têm um comprometimento do funcionamento de vários órgãos e sistemas no seu organismo. Então, e por que, por exemplo, os anti-inflamatórios, já que a gente está falando de inflamação, por que os anti-inflamatórios convencionais não dão conta de combater essas formas mais graves da infecção pelo novo coronavírus? Os anti-inflamatórios não hormonais, que são ditos anti-inflamatórios não esteroides, aí a gente tem ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, cetoprofeno e vários outros medicamentos que são anti-inflamatórios não hormonais. Eles basicamente atuam inibindo um tipo de enzima que está envolvido na produção de algumas substâncias importantes para a inflamação. São as enzimas ciclooxigenases, que existem as do tipo 1, do tipo 2. Alguns anti-inflamatórios inibem as duas formas,
outros anti-inflamatórios inibem apenas a ciclooxigenase do tipo 2, e isso tem relação com o perfil de efeitos colaterais desses medicamentos. Mas o fato é que a infecção pelo novo coronavírus, quando desencadeia uma resposta inflamatória muito exacerbada, essa resposta inflamatória exacerbada é decorrente da ativação de uma proteína que a gente tem nas nossas células, que é chamada de fator NF-κB, que comanda a produção de centenas de substâncias inflamatórias ao mesmo tempo. Enquanto a ciclooxigenase, que é onde os anti-inflamatórios convencionais não hormonais atuam, produz apenas prostaglandinas, que é uma classe de substância envolvida na inflamação, a infecção pelo novo coronavírus desencadeia, então, a ativação do fator NF-κB, que vai ativar a produção de centenas de tipos diferentes de substâncias inflamatórias, inclusive a ativação de ciclooxigenase e produção de prostaglandina, mas isso é apenas um subtipo das substâncias inflamatórias que tem a sua produção aumentada na infecção e principalmente nas formas graves da infecção pelo novo coronavírus. Existe aumento da produção de várias interleucinas, como a interleucina 1, a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, principalmente essas três substâncias, que são três proteínas envolvidas na inflamação, elas são produzidas em grande quantidade na infecção grave pelo coronavírus, circula por todo o organismo e desencadeia uma resposta inflamatória em todo o organismo. E essa resposta inflamatória é muito intensa e pode causar danos em qualquer órgão do nosso corpo. E é por isso que as formas graves de infecção pelo coronavírus acabam desencadeando, na maior parte dos pacientes que evoluem mal e que acabam falecendo pela doença, acaba então desencadeando uma falência de vários órgãos, justamente em função de um processo inflamatório generalizado. Embora o vírus possa estar até restrito aos pulmões, mas as substâncias inflamatórias produzidas no pulmão em resposta à presença do vírus acabam circulando por todo o organismo, causando danos em todos os órgãos. Então a gente tem os anti-inflamatórios não hormonais, que atuam basicamente nas enzimas ciclooxigenase, que é apenas um pedacinho da resposta inflamatória desencadeada pelo novo coronavírus. E por isso esse tipo de anti-inflamatório não tem efeito nenhum, não tem nenhum benefício no problema central da infecção pelo coronavírus. É possível usar os anti-inflamatórios não hormonais, como ibuprofeno, enfim, para tratar, por exemplo, a febre ou uma dor, por exemplo, que esteja associado com a infecção pelo coronavírus. Mas isso não vai diminuir a gravidade da infecção pulmonar, das manifestações pulmonares ou em outros órgãos numa infecção grave pelo coronavírus. Por outro lado, a gente tem o anti-inflamatório do tipo hormonal, os glicocorticoides. Os glicocorticoides têm a capacidade de inibir esse fator NF-κB que comanda a ativação de toda a resposta inflamatória. Porém, os anti-inflamatórios hormonais do tipo glicocorticoide, eles também têm a capacidade de bloquear a atividade dos receptores das células de defesa, dos leucócitos. E com isso, além de diminuir a inflamação, eles também diminuem a eficácia do nosso sistema de defesa no combate às infecções. E não é por outro motivo que os corticoides, os glicocorticoides, são usados nas infecções, nas formas mais graves de Covid, mas por um período muito limitado. Aliás, de modo geral, se recomenda o uso não nas formas mais graves, né, nas formas leves a moderadas, e mesmo assim por um período muito curto. Por quê? Período prolongado leva à diminuição da imunidade, ou doses muito altas também levam à diminuição da imunidade. Então fica mais difícil o organismo conseguir gerar uma resposta imunológica eficaz contra o coronavírus com o uso do corticoide em doses altas ou por tempo prolongado. Então, continua sendo um desafio encontrar alguma maneira de diminuir a resposta inflamatória nas formas graves de infecção pelo novo coronavírus, que não seja, então, com o uso dos anti-inflamatórios não hormonais convencionais, que não são eficazes, e que também não seja com os glicocorticoides, que têm um efeito de diminuição da inflamação,
mas que por um prazo mais longo ou numa dose mais alta acabam bloqueando a resposta imunológica. A partir daí surgiram alguns estudos que ainda não são estudos clínicos feitos com pacientes, mas que são com produtos que atuam ou no fator NF-κB ou nos chamados receptores Toll-like, que são proteínas que a gente tem na superfície da célula e que são ativadas quando dá presença de micróbios invasores. Esses receptores funcionam como se fossem ratoeiras moleculares que o micróbio, ao se encostar nesses receptores da superfície das células, o receptor muda de formato e é ativado o lado de dentro do receptor, que é voltado para dentro da célula, se modifica, é ativado e comanda uma série de enzimas que tem como ponto final a ativação do fator NF-κB. E aí, então, com isso, a célula começa a solicitar a presença de células de defesa naquele tecido, porque as suas células foram invadidas por algum micróbio. Então, existe a possibilidade de atuar ou no fator NF-κB dentro das células ou nesses chamados receptores Toll-like que ficam na superfície das células. A partir daí foram feitas pesquisas com alguns fitoterápicos e alguns deles já são usados para tratamento de infecções respiratórias, tanto em crianças quanto em adultos, com um sucesso já reconhecido, confirmado através de várias pesquisas, mas não infecção pelo novo coronavírus. Mas sabe-se que alguns extratos vegetais, que são fitoterápicos, como o extrato de Hedera helix e o extrato de Pelargonium psidoides, têm a capacidade de modular o sistema imunológico e também combater micróbios invasores. Eles são úteis tanto para infecções bacterianas como para infecções virais. Resta saber se seriam eficazes também para combater a infecção pelo novo coronavírus. Eles têm a vantagem de que já existem no mercado, os médicos já têm experiência com esses medicamentos há vários anos, eles são considerados bastante seguros, praticamente não têm efeitos colaterais e podem ser usados inclusive em crianças. Tanto que, de modo geral, os médicos que usam mais esses produtos são os pediatras. Então, esses produtos que também são indicados e aprovados para uso em adultos no tratamento de infecções respiratórias são uma potencial promessa para o tratamento de formas mais graves de Covid, mas principalmente as formas mais leves para que se evite a transformação em formas mais graves. E como que esses produtos fitoterápicos atuam? Eles atuam tanto inibindo a atividade do fator NF-κB, assim como, por exemplo, os corticoides, os anti-inflamatórios corticoides fazem, porém, eles não se ligam diretamente nos receptores moleculares de corticoides. Então, o mecanismo é através de outras proteínas, de outras substâncias. O ponto final é a diminuição da atividade desses tais fatores NF-κB. Mas também há evidências de que esses fitoterápicos diminuem a atividade desses receptores Toll-like da superfície das células. E com isso, então, eles teriam um duplo efeito nas infecções pelo novo coronavírus. Eles podem diminuir a resposta inflamatória em dois pontos diferentes. Bloqueando lá na superfície da célula, diminuindo e não impedindo completamente a ativação dos receptores Toll-like. E dentro da célula, diminuindo a atividade do fator NF-κB. Já surgiram então algumas pesquisas feitas com células de pulmão, mostrando que nas doses que são capazes de impedir a proliferação e a infecção pelo novo coronavírus, essas doses não são doses que são capazes de matar as células pulmonares, porque todo medicamento, numa dose muito alta, pode causar danos. Mas, aparentemente, esses medicamentos seriam úteis na infecção pelo coronavírus nas doses que são as usadas atualmente no tratamento de outras infecções respiratórias.
Vamos esperar então para ver a confirmação de estudos clínicos com o uso desses fitoterápicos no tratamento da infecção pelo novo coronavírus. Para aqueles que tiveram interesse e paciência em acompanhar até aqui, muito obrigado.